apresentação, ela é fruto de alguns anos aí de pesquisa e de trabalho mesmo na defesa da vida aqui no Brasil. Eu faço parte do movimento Pró-Vida daqui de São Paulo, muitos aqui já me conhecem aí de outros eventos e outras atividades que a gente tem desempenhado junto. A gente sentiu uma necessidade, à medida em que avançava a questão da defesa da vida aqui no Brasil, de entender quem estava do outro lado, né? Porque de uma hora para outra pipocou essas iniciativas aí, de uma hora para outra o aborto, a questão de gênero, tudo isso daí veio como se fosse um rolo compressor contra nós. E por conta disso, a gente teve que estudar, a gente teve que ir atrás, perder tempo e entender quais são assim as raízes. Eu pensaria muito mais num novelo de lã, e aí você vai pegando uma pontinha e vai desenosando, e aquela coisa está toda bagunçada. De modo que não é um estudo definitivo, eu não acho que vocês vão sair daqui hoje sabendo tudo sobre aborto e controle populacional. A apresentação de hoje é o que eu consigo falar em 1h30, 2 horas, e ainda fazendo um recorte muito grande. A gente não vai falar do mundo inteiro, a gente não vai falar de todas as atividades desses grupos, e a gente também não vai falar de todos os objetivos deles. Então, o recorte é um objetivo, que é o controle populacional, num determinado tempo espacial, né? A gente precisa delimitar no tempo, senão não tem como, eu nem teria condições de falar aqui de 400, 500 anos atrás, né? Então, a gente delimitou no tempo e há alguns agentes também, né? Algumas ONGs, alguns grupos de pressão, alguns atores internacionais, porque senão a gente não sai do lugar. Só que entender esse pouquinho que eu preparei aqui para essa palestra já faz com que a gente entenda muito da nossa situação brasileira aqui, o que está acontecendo aqui no Brasil. De modo que eu espero que vocês, que isso aqui chegue para aumentar um conhecimento que vocês já têm, para proporcionar uma visão um pouco mais panorâmica e ajudar vocês a desenvolver pesquisas e conhecimentos que também para nós ainda não são claros, né? A gente não sabe tudo de tudo. E a gente usa muito, é muito interessante, porque são várias coisas que a gente tem acesso, documentos, vídeos, são conversas, aquelas conversas que a gente tem depois do curso, né? Você vai lá para fora para conversar e alguém vem falar, você viu tal coisa? Você já ouviu tal autor falando? E aí a gente vai atrás saber. Então, eu acho que todo mundo aqui nesse encontro e na nossa vida de estudos pode ajudar fortalecendo algumas coisas que estão meio fracas, esclarecendo algumas que estão meio obscuras e abrindo uma oportunidade de pesquisa em um determinado campo que não se abriu ainda para mim, para ele ou para ela, enfim, todo mundo, o esforço de todo mundo conta, sabe? Cada link, cada livro, cada vídeo no YouTube conta para a gente poder entender melhor aquilo que a gente chama de cultura da morte. E eu começo em 1952. Em 1952 tem uma coisa que aconteceu e que é interessante para a gente que estuda a cultura da morte, que é a criação do Population Council. Quem aqui já ouviu falar? O Conselho Populacional. São poucos. É uma ONG, uma espécie de ONG, um grupo de pressão criado pelo John Rockefeller III, o neto do magnata do petróleo. E ele já fruto da época dele mesmo, né? Ele não é a primeira pessoa que pensa nisso, ele foi muito influenciado por pensadores que também valeriam a pena serem estudados, mas não vem ao caso agora. Ele entendeu como missão da vida dele controlar o crescimento populacional mundial.
Se você pega o começo aí do século XX nos Estados Unidos, você tem dois elementos muito interessantes alimentando aquele caldo cultural nos Estados Unidos. Um deles é a eugenia. Você tem a eugenia sendo celebrada, sendo... É aquela coisa, ela foi embalada numa embalagem progressista. Então, todo mundo que é progressista, que se identifica como progressista, à época, está falando de eugenia, está falando sobre o problema de você deixar pessoas com doenças se reproduzirem. E isso é falado assim, não aos cochichos em grupinhos secretos, mas você tem revistas de eugenia, você tem debates acontecendo nas universidades. A eugenia, os grupos católicos são contra desde o começo. A gente sempre está com a razão, no final das contas, quando a gente defende a vida, né? Porque é o próprio Senhor que nos dá os fundamentos para que a gente possa analisar os princípios que, desdobrados, viram ações na defesa da vida, de modo que a gente não vai errar muito mais porque é o Espírito Santo a guiar a igreja do que por uma acurácia nossa. Mas, enfim, está lá a igreja falando, não, você não pode fazer isso, você não pode proibir alguém de se reproduzir ou esterilizar as pessoas porque você acha que elas são pobres, ou porque elas são negras, ou porque elas são doentes. E todo barulho, a gritaria que a gente ouve hoje do pessoal abortista se ouvia à época também. Então, a eugenia era um dos elementos que compunham o cenário cultural americano daquela época. Um outro elemento é o medo, essa coisa malthusiana, o medo de que estaríamos prestes a viver um momento em que se esgotariam todos os recursos da Terra por conta de uma superpopulação humana. Então, esse homem, ele leu, ele deve ter ido deve ter tido várias dessas conversas, assim, de bastidores, enfim, ele foi formado nesse substrato e tomou para si a missão de controlar o crescimento populacional no mundo inteiro. Para nosso azar, ele era filho do homem que foi considerado até então o homem mais rico do mundo. E ele tinha todos os recursos imagináveis para fazer isso acontecer. Então, quando ele cria o Conselho Populacional, ele cria com o intuito de controlar o crescimento populacional do mundo inteiro. Ele não conseguiu, num primeiro momento, fazer com que a Fundação Rockefeller trabalhasse para isso. Eu não sei se vocês já estudaram como funcionam os conselhos, o papel do conselheiro dentro de uma fundação, da Fundação Rockefeller, mas ele tem muita autonomia, de modo que quando foi apresentado esse projeto, né, quando o Rockefeller III apresentou para a Fundação Rockefeller, olha, eu quero que a Fundação agora trabalhe para controlar o crescimento populacional no mundo. Eles, de primeiro, eles rejeitaram. E ele não pôde fazer muita coisa, como eu falei, porque eles tinham uma autonomia total para rejeitar a proposta. Você não ia perder seu emprego, você não ia ser cinzado, você não ia ser expulso do grupo do WhatsApp do trabalho por causa disso. Enfim, é o modo em que você tem que trabalhar mesmo, né? Você quer que uma pessoa trabalhe dando o máximo de si, você tem que fazer com que ela não se sinta ameaçada e que ela não precise puxar o saco do chefe para poder continuar no emprego. Então, de fato, aconteceu isso. Num primeiro momento, a Fundação Rockefeller declinou aquela oferta. E aí, o que o Rockefeller III fez? Ele conseguiu colocar na recém-fundada Fundação Ford. Ford morre em 47, 90% da sua riqueza, da sua herança, é doada para a Fundação Ford. É daí que nasce a Fundação Ford. Ela desbanca a Fundação Rockefeller e se torna, então, a fundação com
com maior disponibilidade de fundos do mundo. E o Rockefeller III consegue colocar uma pessoa dele dentro, o Geithner, ele consegue colocar o Timothy Geithner dentro da Fundação Rockefeller. Foi a pessoa que foi o primeiro presidente da Fundação Rockefeller. Da Fundação Ford. Então, em 1952, já que ele não tinha conseguido controlar a Fundação Rockefeller, ele funda um outro grupo de trabalho chamado Conselho Populacional. Eu tinha falado do ambiente que estava, no qual o Rockefeller tinha encontrado essa ideia de controle, essa paranoia de controle populacional. Esse é um panfleto que era distribuído nos Estados Unidos. Isso aqui faz parte, inclusive, esse aqui não é um panfleto. Esse é como se fala? Um anúncio de jornal. Um anúncio de jornal falando, olha que interessante, a bomba populacional ameaça a paz no mundo. É aquilo que eu falei, eles imaginavam que haveria guerras por recursos naturais, e esses recursos naturais eles seriam fruto de uma guerra entre pessoas, entre países superpovoados. Então, está aí uma bomba, e eu não sei se vocês conseguem ver, não sei se a resolução é boa o suficiente, mas vocês estão vendo que a tesoura que está cortando o pavio, ela se chama Population Control. Dá para ler? O pessoal daí... Ali, ó, bem onde fica como se fala? A lâmina da tesoura, está bem ali, ó, Population Control. Então, o jeito de você evitar uma guerra é controlando a população no mundo. Esse daqui esse sim é um panfleto que era distribuído. De novo, a ideia de bomba populacional, e perguntando se a esterilização humana voluntária seria a resposta. Isso daqui quem mandava para as pessoas era a Hugh Moore Foundation. Hugh Moore, ele era um amigo de uma pessoa que vai aparecer posteriormente aí na história do William Draper, e o dinheiro dele é proveniente, ele fez fortuna porque ele inventou o que eles chamam de Dixie Cup. Sabe aquele copinho de papel? Copo de papel, aquela que os americanos usam muito, a gente não usa muito aqui, sabe? Copo de papel. Foi ele que inventou. E parte da fortuna dele, ele gastou, esse homem também era um entusiasta do controle populacional, ele gastou nessa fundação dele, a Hugh Moore Foundation, vocês podem ver lá como remetente, e ele mandava esses panfletinhos aí, Estados Unidos afora, advogando pela esterilização. E é muito interessante, eu não coloquei aqui porque não daria tempo da gente passar isso aqui, mas quem tiver interesse, digita lá, Hugh Moore Foundation, Population Control. E aí vocês vão ver os panfletos que eles fazem, era uma coisa assim, olha, no começo do século XXI, você só vai ter comunistas e negros e latinos no mundo. A América vai ser uma minoria, então a gente precisa controlar. É uma paranoia assim que eles vão alimentando. Aqui é o Population Control, né? O logo deles. Eles colocam Ideas, Evidence, Impact. Esses são os 3 campos de ação. Ideias, evidências e gerar impacto. E, de fato, eles trabalharam para fazer essas 3 coisas. Em primeiro lugar, a primeira coisa que o Conselho Populacional fez foi criar pessoas que pudessem dar a famosa carteirada, sabe? Então, eles precisavam criar um clima de paranoia, de medo, de preocupação entre a população. O que eles fizeram? Primeira coisa, vamos criar centros de estudos de demografia para que, uma vez as pessoas nesses centros de estudo estejam lá, estudem, saiam e possam interferir no debate.
E no debate elas vão falar dos problemas, de como vai faltar água, vai faltar alimento, faltarão, sei lá, ferro, energia, e como é preciso controlar a população, o crescimento populacional. Essas pessoas iriam dar entrevista na TV, escrever artigos para jornais, mais ou menos o que a gente vê aqui hoje no Brasil. No mundo a gente viu muito aí no começo dos anos 2000, pessoal do alarmismo ambiental, né? Todo mundo indo para a TV falando que precisava controlar, porque primeiro era o aquecimento global, depois não deu muito certo, eles precisaram inventar um outro apelido, virou mudanças climáticas, né? Então todo mundo se formava, fazia cursinho aí de 1, 2 anos, ia para a TV, você fazia trabalhinho na escola, cartolina, toda aquela chatice sobre uma coisa que é uma mentira, né? A primeira, eu não estudei, confesso que não procurei em outros momentos, mas assim, do que eu já li, a primeira vez que eles fizeram isso, me parece que foi aqui, foi na questão populacional. Do jeito que fizeram com a questão climática que nós acompanhamos, fizeram na década de 60 com a questão populacional. Um outro que todo mundo percebe também, que está muito em voga hoje, é a questão da segurança pública, né? Então, você tem cursos ali na USP de especialista em segurança pública, né? Pessoais especialistas. O que um especialista de segurança pública vai falar na TV? Se você tiver R$10 e a entrevista começar daqui 5 minutos, você tiver que apostar aqueles R$10. Você sabe que ele vai falar que prender não funciona, a polícia tem que ser desmilitarizada, né? A gente sabe a pauta deles. Por quê? Porque aquelas pessoas ali a gente já identificou que são militantes de uma causa, muito mais do que especialistas mesmo no assunto. Então, foi o que foi feito na questão populacional também. Aqui eu cito o trabalho de um senhor, de um demógrafo, George Martini, ele é brasileiro. É um artigo dele chamado Papel dos Organismos Internacionais na Evolução dos Estudos Populacionais no Brasil. Gente, eu estou recortando o Brasil, senão a gente não vai ter tempo de ver todos os lugares em que aconteceu, mas isso aconteceu também na Colômbia, na Índia, no Paquistão, na Indonésia, em todos esses lugares lugar de terceiro mundo, muito populoso, eles davam um jeito de colocar esses centros de estudos e formar essas pessoas para que elas pudessem influenciar o debate a respeito do controle populacional. Então, aqui, a título de exemplo, e como nos interessa, obviamente, o que aconteceu aqui no Brasil, eu cito esse estudo, que é de um demógrafo financiado pela Fundação Ford, né? Ele não é um pró-vida que estudou, não, são eles lá que estão falando deles mesmos. Então, ele fala que na década de 50, a percepção de que uma explosão demográfica global estava por ocorrer devido aos níveis de crescimento gerou um súbito interesse público pelos temas populacionais. Veja, não é que gerou assim, meio que espontaneamente. Foi planejado, foi arquitetado por eles, né? Para ajudar a convencer o público, continua o Dr. Martini, e os políticos da necessidade de tais políticas, as políticas de controle populacional, tá? E para implementá-las, foram direcionados recursos vultuosos para a formação de recursos humanos em demografia e temas conexos, assim como para a geração de dados e a análise dos mesmos. Olha que interessante, e esse é um problema metodológico. Você forma um recurso humano, gera o dado e analisa o dado, com uma agenda prévia já. Você está torturando o dado para ele falar o que você quer que ele fale. É a mesma coisa com o IPCC, sabe? Painel Intragovernamental de Aquecimento Global da ONU, é a mesma coisa. Eles geram os dados estapafúrdios, porque eles já têm uma agenda prévia. Eles precisam alarmar as pessoas e fazer com que elas
aceitem a perda da soberania nacional em detrimento de um imposto e de um controle que será administrado pela ONU, porque o clima é um problema mundial, então você precisa tirar as soberanias nacionais da jogada. Não adianta só o Equador, o Chile, Moçambique, a Austrália querer. Ou é o mundo inteiro, e por isso vai precisar de uma organização mundial para poder controlar isso, ou, olha só, a gente vai, sei lá, derreter, afundar, eu não sei qual que é a última ameaça que eles estão fazendo. Mas, enfim, é o mesmo modus operandi. Eles geram os dados, eles analisam os dados, eles criam a ciência, eles criaram esse ramo, não é que criaram assim, existia, mas eles que anabolizaram o negócio e fizeram o negócio crescer. Aí ele continua. Também foram inventados e apresentados ad nauseam vários modelinhos destinados a demonstrar ao mundo inteiro a desgraça, olha só, é igualzinho aqui, que ocorreria se os países pobres não conseguissem reduzir rapidamente o seu crescimento. O que tem tudo isso a ver com o desenvolvimento dos estudos populacionais no Brasil? Muito, tudo, de alguma maneira. A maioria de nós que trabalhamos na área de população somos produtos e beneficiários da preocupação nascida em torno à explosão demográfica. Ele está correto, né? Agora eu vou citar um exemplo, também eu não vou me deter, esse artigo é interessante, ele tem exemplos de vários lugares, ele vai falar de Belo Horizonte, ele fala de grupos que se formaram ali no Rio de Janeiro também. Mas eu quis fazer um recorte ainda, senão a gente ia perder muito tempo analisando só um elemento. A Fundação Ford Nepo, que é o Núcleo de Estudos Populacionais aqui da Unicamp. Continua o Dr. Martini. Na realização de seus trabalhos de pesquisa e de curso de especialização, o Nepo recebeu apoios significativos da Fundação Ford, do Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais e de outros. Vale mencionar especialmente, olha lá, o apoio da Fundação Ford para o Programa de Saúde Reprodutiva e Sexualidade, para o Programa Interinstitucional de Treinamento em Metodologia e de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e Saúde Reprodutiva. Pausa. Espera aí, quando você fala em estudos demográficos, o que você pensa? Você pensa naquela tabelinha, né? Aquela tabelinha demográfica aqui embaixo de 0 a 5 anos e depois vai... Você pensa em alguém que está calculando qual é a porcentagem de população urbana, população rural, ou qual é a taxa de natalidade, qual é a taxa de mortalidade, como se deram as migrações internas, né? Qual é a porcentagem de tal cidade que, sei lá, faz parte da população economicamente ativa, enfim. Você pensa em alguma coisa que está muito próximo da estatística, né? Você pensa, sei lá, em alguém contando gente. Trocando em miúdos, é isso que é o estudo de demografia. Por que raios que você tem num núcleo de estudos dentro de uma universidade, um núcleo que é de população, por que você tem um programa sobre sexualidade e saúde reprodutiva, que a gente sabe que é o apelido que eles deram para o aborto? Por quê? Porque quando a Ford manda, né, é melhor você obedecer. Aqui já é uma evidência de estudo que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês se lembrem dessa questão. Como você tem essa conexão entre os estudos demográficos e como eles vão implementando. Olha, esse programa é da década de 90. É daquilo que a gente chama a Ford lançou um documento, a Fundação Ford lançou um documento na década de 90 chamado Novas Estratégias para a Década de 90. Depois eu vou falar dele, mas aí vocês vão ver como casa essa questão aqui, ó. E outra, Programa Interinstitucional de Treinamento em Metodologia de Gênero. Gênero. O que gênero tem a ver com demografia? Bom, tem a ver que se a Fundação Ford manda você meter gênero lá no seu...
melhor obedecer. Você está indo ao sabor da conveniência político-estratégica de quem paga o seu salário, né? Aqui também um pouquinho sobre a Fundação Ford, a criação da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Está falando que a Ford, que o comitê que criou esse estatuto, um pequeno comitê apoiado em sua logística pela Ford, foi criado para redigir os estatutos. Olha só, o grupo apoiado pela Ford redigiu os estatutos. O primeiro encontro, isso daí foi em 78, o primeiro encontro da ABEP, para o qual o apoio da Ford foi novamente fundamental, foi realizado em Campos do Jordão, durante o mês de outubro. Posteriormente, a Ford continuou financiando várias reuniões técnicas menores da ABEP. A Ford é a mãe mesmo deles. Ficou claro para vocês como eles foram criando esse alarmismo em torno da questão populacional? Esse era um dos braços de ação do Conselho Populacional. Criar esse momentum em que todo mundo estivesse realmente achando que era preciso, era necessário controlar o crescimento populacional. Eu ainda não falei nada sobre aborto, mas vai chegar. Fica calmo. Tem um outro aspecto de trabalho do Conselho Populacional que vale a pena destacar, que era um lobby altamente gabaritado que era feito dentro do governo americano. Era feito também em outros estados, né? Você tem reuniões do Rockefeller, por exemplo, com o primeiro-ministro do Egito. Você tem um trânsito muito grande entre eles e aí o Sudeste Asiático, a Indonésia, o Japão, sabe, a Ásia de uma maneira geral. Mas aqui eu estou focando nos Estados Unidos porque é o que importa. Você mexer na máquina mais poderosa do mundo é a coisa mais importante que o seu lobby pode fazer, né? E eles fizeram, eles conseguiram. Um dos resultados desse lobby que foi feito pelos Estados Unidos, foi feito dentro do governo dos Estados Unidos, foi a aprovação no Senado americano de uma verba considerável para usar mundo afora a título de ajuda internacional. Era uma ajuda internacional para conter o problema, que eles colocaram como um problema, do crescimento populacional. Com esse dinheiro na mão, eles tiveram que desenvolver também outro foco de ação, porque eles precisavam que as pessoas quisessem ter o controle populacional, que o controle populacional ocorresse, eles precisavam de dinheiro para que esse controle populacional fosse posto em prática, e lá, no último, né, eles precisavam do quê? De alguém que efetivamente operasse esse controle populacional. Através do quê? Através de esterilizações em massa e de aborto. Tem um relatório, o relatório Kissinger, que vocês já ouviram, quem já ouviu falar do relatório Kissinger? Ele é um relatório que é uma vitória desse lobby político do Conselho Populacional. Por quê? Porque a partir desse relatório, ele é um documento secreto, tá? Ele era um documento, então, secreto, ele foi revelado no finalzinho da década de 80, por conta daquela tabela de temporalidade de documentos do governo americano, então ele foi revelado no final da década de 80. É esse tipo de coisa que eu falo que a gente tem que estudar, sabe? De repente alguém, olha só o que eu li, tal coisa. Você vai começando a ligar os pontos. E nesse relatório, esse relatório é o coroamento do trabalho de lobby, porque a partir desse relatório que toda a ideia do Conselho Populacional, a ideia do Rockefeller de que o controle populacional, de que o aumento populacional mundial era um perigo para os Estados Unidos,
ele deixa de ser uma ideia do Rockefeller, ele deixa de ser uma ideia do Conselho Populacional e é adotado como política dos Estados Unidos. Imagine o que é você ter toda a máquina americana, as embaixadas, os departamentos. Não estou falando só do dinheiro, o pessoal costuma pensar que dinheiro resolve tudo. Não adianta só ter dinheiro. Imagina você ter esses meios de ação próprios de um Estado, mais próprios do Estado mais poderoso do mundo, empenhados para a questão do controle populacional. Foi isso que eles conseguiram a partir de 73, com o relatório Kissinger. Só que tudo isso precisava ter lá na ponta um médico que quisesse esterilizar as pessoas e que quisesse abortar, fazer abortos. Porque lá no relatório Kissinger, inclusive, ele é dito que você não consegue fazer esse controle populacional no mundo sem o aborto. Então, nos lugares em que você ainda tem o aborto como crime, você precisa fazer pressão, você precisa dar dinheiro para o pessoal criar campanhas para descriminalizar o aborto. Não dá para controlar a população mundial sem ter o aborto. Esse não é o único motivo pelo qual as pessoas querem que o aborto seja aprovado. Esse é um dos grandes motivos. Mais para frente, em outro momento, a gente pode abordar questões que são muito mais abstratas, como o aniquilamento de qualquer resquício de direito natural, né? O que isso fomenta numa sociedade e por que o aborto é importante para apagar do coração do homem o direito natural, a lei natural. Bom, aí agora as coisas vão começando a ficar um pouquinho mais pessoais, porque eu começo a citar, de fato, pessoas que trabalharam nessa implementação. Esse senhor aqui é o Dr. Heimer Havenholtz, e ele foi escolhido para dirigir esses esforços do governo americano para controlar o crescimento populacional, né, que passou, lembra que eu falei para vocês que em 67 passou no Senado a criação de verba para que você pudesse trabalhar o controle populacional mundo afora. Bom, o que é preciso fazer? É preciso colocar alguém para gerenciar essa verba, esses trabalhos. A pessoa escolhida, e é emblemático que tenha sido esse homem. O que faz um epidemiologista? Ele cuida de vírus, de bactéria, né? Ele precisa sanar, acabar com a varíola, acabar com o sarampo, acabar com, no caso, com os humanos, entendeu? Então, a cabeça dele, quanto mais você vai estudando, ele é uma figura assim, muito controversa mesmo. Eu tenho lido algumas coisas, assim, vou lendo da vida dele e você vê assim, que ele era aquela coisa assim de... Como é que é? Tarefa dada, missão cumprida. É o Havenholtz, assim, total, sabe? Essas discussões que eu agora vou apresentar, pode parecer que era tudo secreto, mas não. Elas foram tratadas, questões que foram tratadas e discutidas, tendo como palco, poxa, a Science, sabe? A revista Science. Então, está aqui, ó. Esse primeiro artigo que eu vou citar é um artigo que está na Science de 68, fevereiro de 68, vocês vão encontrar lá, Population Control, do Luther Carter. E aqui ele tem uns trechos interessantes nesse artigo que ajudam a gente a entender o que aconteceu, né? Como foi eficaz o lobby do Conselho Populacional junto aos senadores. Abre aspas. Agora, no entanto, a Agenda para o Desenvolvimento Internacional, que é a AIDS, né? USAID, que todo mundo fala, é a Agência para o Desenvolvimento Internacional Americano. Com forte encorajamento do Congresso, está finalmente montando um programa significativo para tentar promover e auxiliar o planejamento familiar. Esse planejamento familiar é controle populacional, tá? Eles chamam de
em nações onde a profecia malthusiana é escrita claramente na parede. É nós, tá bom, gente? O aumento de mais de 8 vezes no orçamento do programa populacional ocorre, olha que interessante, ocorre em um momento em que o orçamento global de ajuda externa foi reduzido ao seu nível mais baixo em 10 anos. Então, eles reduziram ao nível mais baixo, nível de ajuda externa, só que aquele programa em especial... Pode falar. Eu só queria perguntar um negócio. Isso aí tem alguma coisa a ver, essa baixa na ajuda internacional e o aumento na ajuda do planejamento familiar? Tem alguma coisa a ver com o desprezo que a Margaret Sanger ela falava várias vezes com relação à caridade, ação caritativa? Que ela falava que você praticar a caridade, você auxiliar os mais pobres e mantê-los com vida, né? E seria de uma certa forma de serviço. Isso é eugênico, né? Tanto é que por isso ela desprezava, porque o fato ela desprezava as ações caritativas porque elas mantinham os pobres com vida. O Huxley também, o irmão do Aldous Huxley, o Julian Huxley, ele falava isso. Ele falava que era um contrassenso você usar as descobertas da medicina, por exemplo, para deixar aquela pessoa que vai morrer igual ter mais alguns aninhos de vida. Então, ele foi o primeiro presidente da Unesco, para vocês terem noção de com quem a gente está lidando. Mas eu acho que não. Eu acho que tinha algum problema realmente ligado ao orçamento. E eles precisaram cortar no orçamento, só que o programa de controle populacional virou a menina dos olhos, muito mais por conta do lobby que eles fizeram lá dentro junto aos congressistas, e eles conseguiram empurrar a agenda deles. A despeito da agência ter ficado com um menor nível nos últimos 10 anos, aquele grupo, aquele escritório que estava focado no controle populacional mundo afora, conseguiu, como está aqui, um aumento de 8 vezes no seu orçamento. A agência pretendia gastar 20 milhões este ano em planejamento familiar, mas o Congresso, impaciente por ver um progresso mais rápido, olha lá, autorizou 35 milhões e deu à AID uma opção, gastar o valor total. Olha isso, imagina você gastar aqueles 35 milhões do jeito que você conseguir gastar, ou ter a parte não aproveitada, a parte que você não gastou, cortada do orçamento seguinte. Então, foi assim, uma gastação maluca. Eles gastaram dinheiro, para vocês terem uma ideia, o Ravenholt, que aí eles gastavam com pesquisa médica, eles pesquisaram, por exemplo, para fazer DIU, para poder fazer preservativo masculino. Ele teve um 4 de julho, sabe, o feriado de independência dos Estados Unidos, em que ele mandou confeccionar vários preservativos masculinos de cores vermelho, azul e branco, que é a cor da bandeira americana. Esse era o nível de gasto que você tinha. Era um escritório que não tinha problema com dinheiro. Vocês já pensaram o que é a gente poder fazer tudo o que a gente quiser sem se preocupar com dinheiro? Assim, se preocupar em gastar, porque se não gastar, ano que vem não tem de novo essa verba. Esse era o grande problema que teve a agência a USAID no que diz respeito ao controle populacional. Aí, aqui ele começa a falar, né? Aqui, essa daqui é retirada de uma entrevista que o Ravenholt deu. Ele fala, criamos coisas inteiramente novas, criamos o John Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics, concebido especialmente para desenvolver e implementar o programa de laqueaduras tubárias por meio de laparoscopia. Era muito comum, naquela época, terem convites para ginecologistas, para obstetras do mundo todo, do Brasil aqui eu sei que houve, para ir para os Estados Unidos com tudo pago,
para fazer um curso ali de 5, 10 dias sobre laqueadura e laparoscopia. Então, eles treinaram um exército de médicos. Aí começa, como eu falei, o foco na atividade médica é isso. Criaram programas lá, pagavam tudo às custas, tudo. Você não pagava nada, você não pagava o táxi que saía do aeroporto e ia para o hotel. Então, tudo era pago por esse programa. Você ia lá para aprender como fazia esterilização e como fazia aborto. Esse aqui é o programa que ele cita, né? E ele fazia também muitas viagens, ele estava muito ligado ao corpo diplomático, porque ele ia fazer lobby junto aos governos. Para vocês terem uma ideia de quem é o Dr. Ravenholt, esse trecho assim foi quando eu pensei, que homem é esse? Ele fala de uma viagem que ele fez à Índia. Enquanto estávamos em Calcutá, os jornais noticiavam que o legislativo indiano pretendia liberalizar as leis do aborto. Ao visitar em seguida as áreas rurais de Uttar Pradesh, que é uma província indiana, tá? Aquilo subitamente causou-me um impacto por causa da falta de eletricidade nas áreas rurais. Entendi que precisávamos desenvolver um equipamento de sucção uterina que não utilizasse eletricidade. Olha, quem é essa pessoa que, quando ela se depara com aquela pobreza indiana da década de 60 e 70, a primeira coisa que ela pensa, sabe, vendo as pessoas ali sem eletricidade, gente, como assim? Como é que eu vou abortar? Sabe aquele meme, me segure, como é que eu vou... mas vocês entendem a mentalidade do tipo de pessoa envolvida? A primeira coisa que ele pensou é assim, como eu vou fazer para abortar os filhos dessa mulherada? Não adianta eu treinar médico aqui, porque você precisa de hospital para fazer aborto, você precisa de energia elétrica. Qual é a grande ideia dele? Criar um aparelho de sucção uterina, é um aparelho puramente mecânico. Não dá para, assim, mesmo que você desconsiderasse por um minuto a questão da vida da criança. Vocês acham que a vida dessa mulher está segura em fazer um aborto por sucção meramente mecânica ali, num lugar em que não tem energia elétrica, que não tem uma UTI, em que não tem... Porque, afinal de contas, não tem energia elétrica. Então, ele continua o Dr. Ravenholt. Assim, voltando aos Estados Unidos, Joe Speidel e eu fizemos um contrato com os laboratórios Battelle para desenvolver um equipamento de sucção não elétrico. Ele continua, encomendei mais 10 mil kits, esses kits aí para aborto, né? Cada kit podia ser usado muitas vezes. Tem uma amiga obstetra e ginecologista na Malásia que, usando um só kit, com algumas reposições de canaletas, conseguiu realizar 6.800 interrupções de gravidez. Com um kit, ele encomendou 10 mil kits. Num primeiro momento, essas ações elas não foram tão desavergonhadas aqui na América Latina. Por quê? Era preciso, você não teve tanto aborto assim, como foi a questão da esterilização, como foi na Índia, como foi na Indonésia, porque eles tinham medo da Igreja Católica. A Igreja Católica, obviamente, ela se comunica, então eles tinham medo de que os bispos aqui, os bispos católicos, soassem o alarme para os bispos americanos e os bispos americanos fizessem com que os leigos americanos fizessem pressão junto ao governo americano. Então, nos países de maioria católica, Brasil, México, Colômbia, todos esses países foram citados no relatório Kissinger, tá? A gente foi, em 73, está lá o Brasil, o México, a Colômbia, a Nigéria, o Egito. Esses países de maioria católica, aqui da América Latina, eles não tiveram esse chegando da questão do aborto.
da USAID. Esse tipo de ação mais direta foi desenvolvida sobretudo na Índia, no Egito, na Indonésia, na Malásia, países onde você não tinha uma presença católica tão grande, tá? E aí o que acontece? O Conselho Populacional percebeu que aos poucos essas questões foram criando um anti-americanismo. Na Índia, a Indira Gandhi chegou a perder a eleição, lá pelas tantas, no decorrer da década de 70, porque houve revoltas contra as esterilizações. Essas esterilizações foram criados campos de esterilizações nas zonas rurais. E imaginem as condições precárias, então muitas pessoas desenvolviam infecções por conta disso, né? Um lugar em que você não tinha acesso a antibióticos, acabavam morrendo. Não era esclarecido que aquela esterilização era permanente. Muitas pessoas foram esterilizadas porque eles pagavam o equivalente a um salário mínimo se você se colocasse para a esterilização, né, se voluntariasse. Mas eles falavam que a esterilização ela poderia ser revertida, né? Muitos não entendiam direito o que era aquilo. Enfim, quando esses eventos foram se avolumando, a sociedade indiana se revoltou. E todos dizem que um dos elementos que foram importantes para que não houvesse a reeleição da Indira, para que ela perdesse o poder político na Índia, foi justamente a questão das esterilizações. A gente pensa que em filho como trabalho, né, como eles querem que a gente pense, mas por um momento vamos se esquecer do século XX e olhar para a zona rural indiana e século XIX, aí os filhos sempre foram motivo de riqueza, né? Quanto mais filho, melhor. E os filhos eram a garantia de que você seria cuidado na velhice. Então, você tem em algumas aldeias em que eles esterilizaram assim 80% das pessoas. É triste, sabe, das pessoas em idade fértil. É muito triste. E imagine como vai ficar essas pessoas, quem irá amparar essas pessoas na velhice? Você arrancou daquelas pessoas a possibilidade de elas terem uma família. Triste demais, sabe? É uma das coisas que mais me incomoda assim, quando eu começo a estudar isso, é pensar na vida dessas pessoas aí que foram mais ou menos feita a política de filho único na China, né? Você arrancou da pessoa, o Estado foi lá e arrancou da pessoa a possibilidade dela ter uma vida, dela ser feliz, dela se completar, dela ter um cuidado, porque você não tem aposentadoria, você não tem nada, você não tem uma rede de segurança social, um welfare state, como você tem na Europa, você não tem nada. Essas pessoas vão morrer na pobreza, velhas, sozinhas, porque alguém lá em algum escritório dos Estados Unidos, porque o Rockefeller colocou na cabeça dele que ele precisa controlar o número de nascimentos no mundo inteiro, né? Então, isso começou a gerar vários problemas de anti-americanismo, e a solução foi criar uma espécie de triangulação do dinheiro. Então, eles criaram um fundo nas Nações Unidas, né? Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais. Ele foi criado pensando em internacionalizar o BO, o problema, e aí deixa de ser uma política americana para ser alguma coisa que a ONU, né? Você sabe que a ONU só quer o bem, então não tem por que se colocar contra a ONU. E aí eles criaram uma espécie de triangulação, lavaram o dinheiro, né? Uma lavagem de procedência do dinheiro, para não parecer que era dinheiro americano, fizeram
com que esse dinheiro se apresentasse como um dinheiro da ONU. Aqui ele está falando, eu não vou passar tudo, porque já são 8h30, 85% dos fundos para a criação desse aparelho, desse organismo da ONU, provenientes da USAID, do bolso, do cofre do Ravenholt. Aqui é o Ravenholt, com um homem muito importante, William Draper. Esse senhorzinho de óculos é o William Draper. Eu não sei se eu coloquei aqui nessa apresentação, se eu falei um pouquinho sobre o Draper ou não. Se eu não falei, eu volto aqui para falar da importância dele. Esse senhorzinho de óculos é que era o amigo daquele lá do Hugh Moore, que fazia os copos de papel e que saía entregando panfleto sobre o problema da população no mundo e sobre perguntando para as pessoas se a esterilização humana seria a solução. Tá? É esse senhor aí de óculos. Para vocês terem uma ideia do poder dele, ele era o representante da OTAN na Europa no pós-guerra. Ele tinha poderes assim plenos, praticamente. Ele era os olhos, os ouvidos, a boca e o porrete do presidente dos Estados Unidos na Europa, naquele momento crucial em que a Europa estava sendo reconstruída no auge aí da Guerra Fria. Era esse homem aí. E ele era amigo de passar Natal junto do William Draper, do Ravenholt. Eu acho, inclusive, que o Ravenholt só consegue esse emprego, só conseguiu tanto acesso, e ele era uma pessoa, quando você vai lendo ali os documentos, você vê que o Ravenholt, ele era muito personalidade forte, né? Para você não chamar de outra coisa, uma pessoa encrenqueira hoje, você fala que ela tem a personalidade forte. Então, você vê que ele tinha uma personalidade muito forte. E nunca acontecia nada com ele. Ele estava lá, ninguém tirava ele do posto. Por quê? Porque eu imagino, isso daí é coisa minha, das coisas que eu li, eu imagino que o Bill Draper é que segurava a bronca e não deixava despedirem o Ravenholt. São os 80 anos, o aniversário de 80 anos do Bill Draper. Aqui outra foto deles. Vocês estão vendo, esse mais alto é o Ravenholt, né? É o Ravenholt, mais alto de terno preto. Ao lado dele, o Bill Draper outra vez. Ao lado deles é o embaixador dos Estados Unidos na Índia. E aqui eles tendo... E do lado dele é o Phil Claxton. Eles estão tendo um almoço na embaixada americana na Índia, em Nova Delhi. Então, dali você tem encontros com o primeiro-ministro, tem um encontro que aconteceu uma coisa muito interessante. No final, estou contando o final da história. No final da história, o Ravenholt é mandado embora da USAID. Alguns anos depois do Draper falecer, o Ravenholt é mandado embora. E aí ele ficou pé da vida e colocou todos os documentos na internet. Então, se você for lá, ravenholt.com, você encontra todos os documentos, todos os reports. Eu não sei se alguém aqui é funcionário público. Quando você vai fazer uma viagem, alguma coisa, depois você precisa fazer um relatório, né? Um relatório falando do que você fez, quando você fez, com quem você se encontrou. E todos esses relatórios feitos pelo Ravenholt, ao menos os desclassificados até agora, né? Estão todos lá. Ele deixou público. Você vai lá no site, você lê os relatos que ele fez das viagens, dos encontros. Então, você vê os relatos dele, viagem para a Índia, encontramos com o primeiro-ministro, encontramos com o líder do partido no Congresso e ele falou, a gente me pressionou, ele falou que eles vão conseguir fazer com que o aborto seja descriminalizado. Está tudo lá.
São encontros feitos esse, ó, com o embaixador, com o Bill Draper. É assim que essa questão do aborto vai atuando no mundo. Aqui é uma outra foto deles. Eu não sei se vocês estão percebendo, perto da árvore de gravata está o Ravenholt e bem aqui no meio está o Draper. É um centro, é uma clínica de bem-estar da Associação Humanitária na Índia. Esse senhor, chamado Matthew Connelly, ele escreve um livro muito bom a respeito da questão do controle populacional. Ele é um historiador americano, e ele escreveu esse livro chamado Fatal Misconception, The Struggle to Control World Population. Pega lá, são 400 páginas. Ele fez aquele trabalho duro de historiador de ir aos arquivos, aos documentos primários, e ele conseguiu fazer um livro muito bom, vale a pena, tá? Quem quiser, de repente, se debruçar sobre esse tema, é um tema muito interessante. Quem gosta de política, quem gosta de geopolítica, é um tema muito bom para estudar. Qual é o problema desse pessoal? O problema é que, em 1973, um senador republicano chamado Jesse Helms consegue passar a emenda Helms. A emenda Helms proíbe o uso do dinheiro americano, mundo afora, para financiar aborto. Então, ela entra em vigor em dezembro de 73. Então, eles já não podem mais fazer trabalho lá dentro da USAID para fornecer aborto, assistência para aborto. Então, não pode mais fazer kit, não pode mais tentar colocar a mulherada que está em lugar sem energia elétrica para abortar. Isso daí foi proibido. Só que o Conselho Populacional e esses atores que trabalham para a questão do aborto, eles estavam assim, eles são tão eficazes que ela entra em vigor em 73. No mesmo ano, é fundado o IPAS, International Pregnancy Advisory Service, Serviço Internacional de Aconselhamento, é o que eles chamam, sobre a gravidez, que vai fazer tudo que a USAID fazia, mas agora ele é privado, é uma ONG. Então, eles não conseguiram, como teve a emenda Helms, que bloqueou todo o dinheiro que saía através dessa agência estatal americana, agora eles fundam uma ONG, que é privada, para continuar, para ser assim o substituto, para entrar em campo e continuar o trabalho que até então a USAID estava desenvolvendo. E aqui eu cito alguns trechinhos sobre o IPAS. Como disse um ex-membro, isso daqui é um artigo a respeito do IPAS. Nossa política é a de que quanto mais o aborto é ilegal, mais atrativo nos é, pois é uma necessidade. Se é legal, outras organizações podem cuidar disso. Então, se o aborto é legal em tal país, deixa que alguém vai lá e cuida. A Ford. Agora, nem todos eles vão ter coragem de fazer esse trabalho em lugar onde é ilegal. Então, em país que é ilegal, o aborto, quem estava movimentando as peças era o IPAS. Atualmente, isso daqui é um artigo que foi escrito na década de 80, 1980, o trabalho do IPAS está presente em 3 áreas, provendo empréstimos para o estabelecimento de clínicas. Você é um médico, você quer abortar, não tem problema nenhum em assassinar a criança dentro do ventre materno, mas você não tem dinheiro para montar uma clínica, sem problemas. Você pega um empréstimo e eles vão emprestar para você montar essa clínica, sabendo que no lugar, que no país é ilegal. Tá? 2, manufaturando equipamentos para aspiração a vácuo. Olha lá, o kit de aspiração a vácuo que o Ravenholt mandou fazer. Tendo como finalidade a venda para outras organizações, como a Pathfinder e a IPPF. E 3, serviço direto de aborto, metendo a mão na massa, indo lá e assassinando mesmo a criança. A venda
Vem primeiro da venda, vem do Conselho Populacional, vem da Fundação Rockefeller, todas elas vão lá e vão financiando. Dinheiro para eles definitivamente não é um problema. Continua o Donald Warming. Sua estratégia, né, do AIPAS nesse front é de identificar médicos que estão interessados em aborto, sendo ou não legal, e então ajudá-los a iniciar os serviços. O AIPAS está agora dando apoio a clínicas em cerca de 20 países, isso aqui foi na década de 80, incluindo México, Brasil e Indonésia, onde o aborto é ilegal. Quero voltar um pouquinho aqui. Eu falei que o Ravenholtz, ele tinha uma personalidade forte. Aqui a gente consegue ver uma mini briga que foi assim pública, que se desenvolveu na Science, nas páginas da Science. Esse aqui é um artigo do Ravenholtz, que ele escreveu em 1969, comecinho do ano, sobre a estratégia dos planejamentos do planejamento familiar. E ele está respondendo uma pessoa. Então, ele vai falar que, visto desta perspectiva, ações como o fornecimento de informação e educação, aumento da idade do casamento, rescisão das leis e incentivos pronatalistas e a revogação ou liberalização das leis são consideradas partes integrantes de um programa abrangente de planejamento familiar. Uma sentença-chave frequentemente ouvida é que a plena implementação de programas de planejamento familiar e o pleno exercício de controle de fertilidade por todas as mulheres e casais em todos os lugares ficará aquém, olha lá, qual que era a meta? Aquém da meta de crescimento populacional zero. Crescimento populacional zero, não crescer mais. Porque estudos de atitudes mostraram que as mulheres querem muitas crianças. Ele está respondendo isso aqui, ele está respondendo uma crítica que foi feita a ele em 1967 por um sociólogo que fazia parte do Conselho Populacional. Ele foi um dos fundadores do Conselho Populacional, o Kingsley Davis. Você já deve ter ouvido falar, o Padre Paulo fala muito dele. E ele publicou esse artigo aqui também na Science, tá? Esse artigo aqui na Science, volume 158, é de 67. E, assim, o que eu percebo das coisas que eu li? O Kingsley Davis, ele é um intelectual e ele é uma pessoa, um sociólogo, uma pessoa das ideias, uma pessoa com um pensamento mais abstrato. O Ravenholtz, ele é uma pessoa mais prática. Ele é médico, ele faz coisas, né? E aí você tem esse choque entre dois posicionamentos a respeito da solução, da efetividade do programa populacional. De um lado, Ravenholtz, epidemiologista, que sai por aí fazendo milhares de kits para aborto, olhando para uma Índia sem energia elétrica, pensando como é que eu vou fazer para a mulherada poder abortar aqui. De outro, você tem o Ravenholtz, uma pessoa muito mais do mundo acadêmico, e falando assim, não passa por aí. Não adianta você ter uma clínica de aborto a cada esquina, porque não é assim que a gente vai ganhar essa guerra do crescimento populacional. E aqui ele vai falando, nesse artigo de 67, que você precisa limitar a família, você precisa impor limites à família, se você quiser, de fato, que esse crescimento populacional, que essa meta de crescimento populacional zero seja alcançada. Devido ao fato de que cargos familiares são reforçados pelos sistemas de recompensas, castigos, sentimentos e normas, qualquer proposta de se diminuir a posição da família é vista como uma ameaça. O que são esses sistemas de recompensa, gente? São os sistemas da sociedade que fazem com que você queira ter um determinado comportamento. Você chega
para suas amigas e fala, olha, eu estou grávida, você chega no seu trabalho e fala, gente, eu estou grávida. Todo mundo te dá os parabéns, que bom, será que é menino, será que é menina? Ai, que legal, quando vai nascer, já pensou no quarto? Isso aí é ruim, segundo Kingsley Davis, porque faz com que a mulher seja, como eu posso falar, seja levada a querer ser mãe. O que deveria acontecer? Você chega assim, isso acontece muito, né? Eu tenho dois meninos e às vezes, né? E agora? Eu falei assim, pois é, né? A fábrica já fechou? A fábrica já não. Falou, só 2 meninos. Eu falei, vai saber se vem uma menina no próximo. Mas você quer mais um, né? Mais um? Como assim? Então, quando você chegar para o Kingsley Davis, tem que acontecer o seguinte, chegar e falar assim, gente, eu estou grávida. Nossa, você não pensa no planeta? Onde já se viu? É preciso fazer esse tipo de alteração. Sem que haja esse tipo de alteração no que ele chama de sistemas de recompensa e castigos, sentimentos e normas da sociedade, não adianta você tentar fazer o que o Ravenholt está fazendo, que é distribuir DIU para todo mundo, que é distribuir anticoncepcional, emprestar dinheiro para o pessoal abrir clínica de aborto. Não adianta, porque as mulheres vão continuar querendo ter filhos. É um sistema psicológico, é um mecanismo psicológico. Porque ele é sociólogo, né? Ele não é um médico que está acostumado, como eu falei, a fazer coisa. Ele está pensando muito mais numa alteração social do que você fazer a política do filho único na China. A política do filho único na China é a cara do Ravenholt, né? É o Estado te proibir e tal. Então, ele continua, o Kingsley Davis continua falando sobre como deveria fazer, então, essa restrição. 2 limitações já existentes na fecundidade que deveriam ser usadas, né? Quais limitações? Quase todas as sociedades conseguem diminuir de forma drástica a reprodução entre as mulheres solteiras. Então, é só fazer a mulherada querer ficar solteira para sempre, né? Faz a mulher achar que ela não tem que casar, que casamento é ruim, que... às vezes, conversando com o Padre José, ele fala o seguinte, ele fala que você mostra para as meninas, primeiro, uma mulher que trabalha fora, que é feito a Barbie, sabe? Loira, bronzeada, magra, alta, e ela passa as férias na Europa, ela é uma executiva. E do outro lado você apresenta a dona Florinda, que é uma mãe de família, entendeu? Tipo, quem que você quer ser, fulaninha? Óbvio, né, que a menina vai querer ser aquela... Só que assim, uma executiva que tira férias, primeiro uma executiva, alguém que realmente está num posto de trabalho alto. Tem um vídeo do Jordan Peterson em que ele fala isso. A esquerda, ela tem mania de pensar que os ricos, uma pessoa que é rica, ela não trabalha, que ela passa o dia inteiro fumando charuto, começou rica. Gente, num determinado momento da sua carreira, se você conseguiu subir muito, é porque você está trabalhando muito, porque você está 10, 11 horas por dia, e isso que ele não conhece o trânsito de São Paulo. Porque a gente tem que colocar o tempo que a gente gasta no trânsito na conta do nosso trabalho. Então, é uma pessoa que passa 10, 11 horas por dia trabalhando, só pensando em trabalho. Essa menina linda, loira, magra, primeiro que você não chega no topo da carreira antes aí dos seus 30 e alguma coisa, e depois dos 30 é tão difícil ficar magra, sabe? É uma menina que está trabalhando, feito uma condenada, ela não tem tempo para tirar férias. Mas você vê, a ideia é que parece que você pode ter tudo isso junto, e as meninas nem param para se perguntar se elas podem realmente ter tudo aquilo. Vira a cenoura na frente do burro, sabe? Que o burro anda e a cenoura ele nunca alcança. Do outro lado tem a dona Florinda, o dia inteiro de bob na cabeça, com aquela roupa lá, com o avental. Então, é isso aqui. Primeiro,
você precisa fazer com que a mulherada queira ficar solteira mesmo. Depois, letra B, as sociedades adiantadas reduzem involuntariamente a reprodução entre as mulheres casadas quando as situações pioram em tal medida que o ter filhos representa um fardo mais pesado do que antes. Faça essa mulher trabalhar o dia inteiro. Corta essa coisa de creche. Não dê ao homem possibilidade de ele trabalhar e sustentar a família para a mulher poder ficar em casa. Faça o filho ser um fardo para o casal, que aí eles não vão querer ter mais filhos. Então, você vê que é muito mais sutil do que o Ravenholt. São coisas normais que a gente nunca parou para Sim, pensar. a gente tá vivendo essa modificação. Aí ele fala, outorgar maiores recompensas para os cargos não familiares do que para os familiares, ou seja, a menina precisa ter uma carreira, precisa estudar, nossa, você não pode depender de homem, não é o que falam por aí? Ajudaria como meio de se encorajar a limitação da reprodução dentro do matrimônio e também o adiamento do mesmo. Um modo muito simples de conseguir isso seria permitir que se atribuíssem vantagens econômicas às pessoas solteiras, em contraposição às casadas. Já é assim em Portugal. Em Portugal, em termos tributários, é mais vantajoso você não casar com o seu companheiro do que você casar. Você consegue mais deduções de imposto de renda não casando, somente coabitando, do que contraindo matrimônio. Esse é um problema e quase nunca ninguém fala isso. A gente precisa, inclusive, de pessoas que estudem essa questão, pessoas que consigam intervir no debate político, para que a gente fale assim, a gente quer uma política tributária que seja pró-vida, a gente quer uma política tributária que seja pró-família. A gente não para pensar, né? A gente acha que ser pró-vida e ser pró-família é só... E é também a gente ir lá falar contra gênero, falar contra aborto, é tudo isso. Mas tem questões que passam despercebidas e que, infelizmente, né, a gente não tem gente bastante para poder fazer esses estudos. Eu estou falando de orelhada aqui, mas eu não entendo também disso, né? Eu não poderia dar uma aula aqui para vocês a respeito dessa questão. Mas a gente precisa pensar nisso. Porque chega naquilo que a gente sempre, todo mundo fala. O meu avô criou 8 filhos, só ele trabalhava. E ele conseguiu criar. Hoje em dia, eu só tenho 2, e eu e meu marido, a gente mal dá conta. Pois é, o que será que aconteceu? Né? O que aconteceu? Tem um vídeo muito interessante, eu até deveria ter trazido. Um vídeo que um grupo pró-vida, eu acho que lá de Minas Gerais, se eu não me engano, fez o favor de traduzir. 4 minutinhos só. Alguém aqui conhece o Michael Voris? Sim. Isso. Ele tem um vídeo de uns 6, 7 anos atrás. É um vídeo em que ele faz esses questionamentos relacionados à imoralidade da taxação, né? Até em que ponto que cobrar impostos passa a ser imoral do ponto de vista da igreja mesmo. E aí ele vai... Taxation Immorality, eu acho, uma coisa assim o nome do link. Eu posso mandar depois para o Danilo, para ele mandar para vocês. E aí ele vai falando, ele vai analisando alguns dados americanos, e é sempre bom a gente olhar para os Estados Unidos, porque, além de tudo, eles têm muito dado, as pesquisas, essas tendências demográficas são muito bem observáveis lá. E aí ele mostra, por exemplo, que você tem um aumento muito grande da mulher no mercado de trabalho, mas que isso não significa um aumento equivalente na renda da família. Então, se você tem agora o dobro de pessoas dentro da unidade familiar trabalhando, antes era só o homem e agora é o homem e a mulher, como assim que a família não tem o dobro de renda? Para onde está indo? Quem está drenando? Quem é o grande verme que tá comendo esse dinheiro? É o Estado. Quem se beneficiou do trabalho feminino foi, sobretudo, o Estado.
porque ele pôde sobretaxar a família de uma maneira que ela não era taxada há 50, 60 anos atrás. Então, parabéns, a mulherada entrou no mercado de trabalho para pagar burocrata, para inchar o Estado. Então, para o Estado está ótimo que a mulher tenha entrado maciçamente na força de trabalho. E é aqui o que o Kingsley Davis fala, olha, se você fizer a mulherada trabalhar, e se você fizer com que as famílias, com que a criança, por exemplo, que eu não sei se vocês são todos jovenzinhos, se vocês precisam se deparar com o problema de declarar imposto de renda todo abril, mas você vai lá ver que a declaração, por exemplo, por dependente, é uma besteira, você quase não consegue deduzir quantas mulheres poderiam, de repente, abrir mão do seu trabalho e falar, não, esses 6, 7 anos em que minhas crianças estão aqui na primeira infância, eu vou abrir mão do meu trabalho, eu quero ficar em casa e o meu marido vai segurar a bronca. E vai sobrar um dinheiro, porque, entre outras coisas, há um bom desconto, uma boa dedução de imposto de renda que ele paga, porque eu vou me tornar dependente dele. Não dá para fazer, gente. As mulheres estão assim, elas estão presas ao mercado de trabalho hoje, muitas delas, porque simplesmente vai faltar dentro da casa, porque 40%, 50% do que você ganha no final das contas vai só para pagar imposto. Então, 2 precisam trabalhar para ganhar aquilo que há 50 anos atrás um ganhava. Eu saí um pouquinho mas são todas questões assim que precisam ser trabalhadas e trazidas para o debate público a partir de um prisma, de um ponto de vista pró-vida. Aqui ele fala, né, o governo poderia pagar, por exemplo, as pessoas que se submetessem à esterilização, poderia pagar os custos do aborto. Olha que interessante, poderia cobrar uma quantia voluptuosa para uma licença matrimonial. Mesmo povo que financia o feminismo, Meu Corpo, Minhas Regras, Revolução Social, eles operam hegelianamente, porque eles estão financiando o feminismo, num outro momento falando, olha, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma licença matrimonial muito cara, e aí pobre não casa mais. Você vai ter dinheiro? Não vai ter dinheiro para poder pagar essa voluptuosa licença matrimonial. E exigir que os casos de gravidez ilícita, ou seja, gravidezes fora dessa licença matrimonial, quem vai poder ter filho? Eles. Eles vão poder pagar uma quantia voluptuosa, como diz o Kingsley Davis, para a licença matrimonial, e poder ter filhos. Se você tem filho fora do casamento, parece que eles são, né, tradicionais, olha só. Não, eles são pragmáticos. Se eles precisarem, para avançar a agenda deles, eles fazem o que for preciso. Se for preciso correr atrás de mãe solteira para fazer ela obrigar ela a abortar na marra, eles fazem. Se num determinado momento é estrategicamente mais benéfico falar para essa menina sair por aí a vida inteira sem ter nenhum cuidado e tendo com todo tipo de relação sexual, eles vão fazer. Você vê que eles operam, a tática das tesouras, né? Mas é uma coisa assim um pouquinho mais elevada, é hegeliano. Então, eles entendem o Estado como dono de tudo. Seu filho, se você não é de fruto de casamento, então tem que abortar. É o que ele está falando aqui. Poderiam, por exemplo, e isso é o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, acontecendo no mundo inteiro, não, no mundo inteiro não, na Polônia não está acontecendo, na Hungria não está acontecendo, e é por isso que eles estão pé da vida com esses países, porque lá você tem um movimento contrário, você vê assim que o Estado está ajudando as famílias a ter mais filhos. Poderiam, por exemplo, deixar de conceder isenções fiscais para os pais de família. Aqui não é o tema, mas eu só vou deixar para vocês, assim, como apontamento,
um método estreitamente relacionado para se retirar a ênfase dada à família. Eles precisam acabar com a família, eles entendem que a família é fonte. E eu não estou falando aqui puramente do ponto de vista social ou do ponto de vista até moral, religioso. Não estou falando da importância da família nesse sentido. Eu estou falando da importância da família no que diz respeito a uma filosofia do poder político. A família é o principal escudo contra o totalitarismo. Então, quando você retira a família é o principal empecilho para esses projetos de totalitarismo mundiais que rondam por aí. E aqui o Kingsley Davis fala, um método relacionado para se retirar a ênfase dada à família, olha lá, seria a modificação da complementariedade dos papéis do homem e da mulher. É aqui que começa toda aquela história de gênero, tá? Que a gente está cansado de ouvir, de que não existe homem, não existe mulher. Aqui é uma deixa, assim, é um apontamento, e eles começam a trabalhar a partir daqui. Isso aqui foi dito em 67. Não é o tema do que a gente está falando agora, mas eu vou voltar aqui. Já me encaminhando para o final, tá? Esse daqui também está lá no site do Ravenholtz, se vocês quiserem ver. É uma notícia de 1979, quando ele foi mandado embora, foi despedido. Eu deixei 2 pontos, assim, dois trechos destacados, que eu peguei aqui para vocês verem. Em uma amarga luta burocrática, a administração Carter procura rebaixar o proponente mais franco do controle de população mundial. Por quê? Em 79, esse controle populacional, aborto, esterilização, campos de esterilização em massa na Índia, política do filho único na China, tudo isso daí já tinha sido levado ao conhecimento do público nos Estados Unidos. E isso daí desgastou muito a posição da USAID, do governo americano, dessas ONGs, de modo que eles precisaram, feito uma cobra, mudar, trocar de pele. Então, eles vão se desfazendo, né? Em 74, o Draper morre. Eu acho que eu fiz um erro e não coloquei aqui nesse trecho sobre o Draper, mas, enfim. Em 74, o Draper morre. Eles acabam se livrando, em 79, do Ravenholtz. Ele é mandado embora. Mandado embora, assim, ele continua no governo, mas ele é retirado da posição que ele ocupava, que era de presidente ali do escritório para a população. E é interessante porque alguém pode falar, foi por dinheiro, porque ele processou a administração, ele entrou com um processo contra a administração, requisitando que fosse recontratado outra vez, né, para o cargo que ele ocupava. Alguém pode falar assim, porque ele queria dinheiro, porque dava muito dinheiro. Quando ele foi colocado na outra posição, ele não teve um rebaixamento salarial, uma redução salarial. Ele continuou recebendo o mesmo salário. Ele só teve o poder cortado. E aí ele entrou. Não é bolinho você pagar uma banca de advogados em Washington para brigar contra a administração direta. Eu imagino que ele gastou rios de dinheiro aí. E aqui você vê uma das mudanças desse pessoal abortista, desse pessoal da agenda da morte, porque eles tiveram que cuspir o Ravenholtz fora, porque eles se entregam aqui nesse trecho. A política oficial do governo é que os programas de controle de natalidade devem ser mais amplos, olha lá, com ênfase na educação para aumentar a motivação para reduzir a taxa de natalidade e planejar as famílias. Ou seja, o Kingsley Davis venceu no final das contas. E eles mudam a estratégia. No final da década de 70, você tem uma mudança de estratégia. Ela não acontece de uma hora para outra, é aos poucos que eles vão, imaginem você movimentar uma máquina como essa, é aos poucos que você movimenta, você sai daquela procura por médicos, por
laboratórios para criar equipamento, e agora os seus parceiros serão outros. Eu vou mostrar, fazer um recorte outra vez, aqui para o Brasil, que é o que nos interessa. Quem são esses parceiros aqui no Brasil? Dessa última... Aqui. Os dados que eu vou citar agora são provenientes desse livro aí, o relatório Os 40 anos da Fundação Ford no Brasil. Vale a pena ler. Se vocês quiserem, vocês encontram na internet, tá? Tem muita coisa boa para pesquisar lá dentro, para você ver como eles atuaram. Aí a Ford fala: o marco histórico na trajetória do campo dos estudos sobre a mulher, aqui no Brasil, foi a doação feita à FCC, Fundação Carlos Chagas, tá? Para a criação, em 78, do primeiro concurso de dotações para pesquisa sobre a mulher brasileira. Feito, eles fizeram com o pessoal de estudos demográficos, aí aqui eles começam a criar bolsas de estudos, concursos, para você criar o quê? Pessoas estudando o feminismo. Na verdade, não só estudando o feminismo, mas ajudando a criar o feminismo aqui dentro do Brasil, que desempenhou importante papel no desenvolvimento da área, tanto em pesquisa científica, quanto no incentivo à aceitação da nova disciplina. Eles criaram essa disciplina, que nos Estados Unidos se chama Women's Studies, né? Estudos da mulher, que nascia apoiada por essa prestigiosa instituição. Financiados pelo programa Direitos Humanos da Fundação, esses concursos, olha lá, deram maior relevância à área de saúde reprodutiva. Quando as coisas ficam muito claras, eles sempre precisam mudar de nome. Então, virou saúde reprodutiva, que é aborto, né? Que não tem nada a ver com saúde e muito menos com reprodução, porque... né? Aí, quando ficou manjado, quando todo mundo já entendia que saúde reprodutiva era aborto, eles mudam para interrupção voluntária da gravidez, que continua sendo aborto, né? Aí, quando todo mundo começa a entender que interrupção voluntária da gravidez é aborto, eles mudam para... Como é? Não, é do parto, quando você... não é a antecipação do parto. Antecipação do parto. Com 2 meses, né? Eles estão sempre, sabe, por isso a gente tem que ficar estudando e denunciar. Fala, peraí, você está falando do assassinato de um ser humano no ventre materno? É disso que você está falando? Vamos esclarecer. Eles continuam, então, relevância à área da saúde reprodutiva em função do apoio dado a projetos de pesquisa que resultaram no livro Direitos Tardios, Saúde, Sexualidade e Reprodução na América Latina. A integração entre feministas e acadêmicas teve forte impacto na produção de novos conhecimentos que viriam a influenciar e subsidiar as políticas públicas. Ainda dentro do relatório da Fundação Ford, está falando de uma outra atividade deles, dela fala assim, uma perspectiva mais abrangente do programa Sexualidade e Saúde Reprodutiva inclui homens e jovens, transformando-os num recurso humano e social fundamental, dentro da missão de reduzir a pobreza e a injustiça social. É tudo aborto, eles falam de pobreza, sabe? Como que você reduz a pobreza? Matando os filhos dos pobres, é isso que eles acham que vai... Nesse quadro, deve-se entender e considerar as aspirações e perspectivas dos jovens e estabelecer parcerias. A igualdade entre gêneros e a saúde reprodutiva incluem e exigem responsabilidade e a participação masculina dentro da família e na comunidade. O famigerado feministo, né? O que é... Algumas ONGs e centros de pesquisa têm recebido apoio financeiro para seus projetos com homens, como a Fiocruz, Ecos e Papai da Federal de Pernambuco. 3 áreas se destacam no trabalho com homens jovens: violência doméstica, AIDS e gravidez. Uma prioridade do programa, olha lá, é a socialização dos jovens do sexo masculino dentro do modelo de direitos sexuais e reprodutivos e responsabilidades. Enfim, página 160 do relatório.
Essa é a nossa conhecida. Outra área que está sendo enfocada, continua o relatório da Fundação Ford, é a das novas tecnologias reprodutivas, nas quais o Brasil se encontra no mesmo nível de desenvolvimento que os países do primeiro mundo. Embora ainda falte um debate da sociedade civil sobre bioética, esse debate houve, e houve a lei da bioética, né? Agora de 2000. Quando é a lei da bioética? 2010, 2004, acho que 2004 e 2010 é a decisão de que eles podem descartar, né, os fetos, os embriões, não me recordo. Mas, enfim, fala de quem? Fala da antropóloga Débora Diniz, que fundou o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, famigerado ANIS, todo mundo conhece. Vocês lembram da Débora Diniz? Ela fez vídeo para a fundação do Jorge Soros. E o Instituto a filial brasileira, olha só como essas ONGs elas se conectam, na International Network on Feminist Approaches to Bioethics. Desempenha um papel central na assessoria aos legisladores, na elaboração e monitoração de políticas públicas. Eles vão lá fazer lobby todo dia. A Débora Diniz, ela é de Brasília, ela é professora de antropologia da UNB. Ela está sempre fazendo lobby lá no Congresso Nacional. Outro relatório de uma outra fundação que mostra como essas fundações vieram aqui desempenhar aquilo que é aquela mudança de rumo do projeto de controle populacional no mundo. Deixa as ideias do Ravenholt focado no médico de lado, adota as ideias do Kingsley Davis, sociólogo, que pensa na alteração da sociedade. Um desses atores é a Fundação MacArthur, que esteve aqui no Brasil e que já foi embora do Brasil. Por que ela foi embora no Brasil? Porque ela imaginou que o trabalho dela estivesse feito no Brasil. Quando a MacArthur saiu do Brasil, ela falou assim, olha, missão cumprida, né? A gente já fez aqui, já está na boca do gol, mais tempo, menos tempo, eles vão aprovar a questão do aborto, a gente pode pegar as nossas coisas e ir embora. E aí ela fez esse relatório chamado Lessons Learned, né? O que eles aprenderam, lições aprendidas no Brasil. E a MacArthur fala também que, vou só mostrar aqui, ela vai falando das atividades que foram desempenhadas, não foi, né? Aqui. Uma das atividades foi esse Fundo para Desenvolvimento de Lideranças. Eram bolsas de estudos, bolsas que eram dadas para que essas pessoas fossem estudar lá fora, fossem se gabaritar para poder atuar aqui dentro desse espectro, aborto, gênero, né, do que a Fundação MacArthur achava necessário ter no Brasil. Uma dessas pessoas, vou mostrar aqui, sempre ela, é a Débora Diniz. Ela ficou de 2000 a 2002, ela ficou recebendo esse dinheiro, tá, da Fundação MacArthur para poder fazer esses projetos dela. Aí a MacArthur saiu do Brasil, como eu falei, eles acharam que já podiam levantar acampamento, porque a questão do aborto ia passar, isso daí é no começo aí dos anos 2000, e no final eles dividiram as coisas. Eles falaram assim, olha, a gente vai dar uma última dotação orçamentária para alguns projetos que vão continuar o nosso legado aqui no Brasil, e que são projetos que estão altamente alinhados com as diretrizes da MacArthur. Quais projetos são esses? O Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria. O Cefêmea, ele conseguiu, ainda à época do PSDB, não me recordo, no governo nacional, ele é em Brasília. Essa ONG foi criada só para fazer lobby dentro do Congresso Nacional, junto aos deputados. Elas conseguiram um escritório dentro do Congresso Nacional. O endereço delas era dentro do Congresso Nacional. Então, há uma série de facilidades. Elas tinham o crachá especial de quem está lá dentro, né? Você pode entrar a qualquer hora e tudo mais. Então, elas transitavam ali com uma facilidade imensa. Eduardo Cunha
nunca critiquei, Eduardo Cunha chega na presidência e manda elas, ó, sabe, levanta acampamento e vai embora. Elas tiveram que sair. Então, aí a gente entende essa mulherada aí falando contra o Cunha, porque ele golpeou muito as feministas lá dentro do Congresso Nacional, da Câmara, mandando, inclusive, elas embora. Então, elas perderam o escritório que elas tinham dentro do Congresso Nacional. A CFêmea é um dos grupos que recebeu dinheiro da Fundação MacArthur. A Rede Nacional Feminista de Saúde também é uma das organizações feministas que recebeu dinheiro da MacArthur e que está como amicus curiae da DPF 442. 442. Isso. Peguem lá a lista de amigos curiae e vocês vão ver que a Rede Nacional Feminista de Saúde está. Eu não citei aqui todos os que ganharam dinheiro da MacArthur. Citei só alguns, assim, para vocês entenderem a jogada da coisa. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar mais, tá bom? Nesse relatório. Essa aqui, a SOS Corpo, ela também está como amigos curiae nessa arguição de descumprimento de preceito constitucional. E eu acho que é isso, é fim. Tá bom?